Sejam todos bem-vindos ao podcast do Jaime e acesse o nosso site www.podcastdojaime.com.br. E hoje, Lili, pois é, estamos recebendo a sumidade da igreja, na região, e eu sempre queria ter esse momento para conhecer um pouco mais do Dom Onésimo Alberton. Fala um pouquinho dele. Eu também queria conhecer um pouco. Eu quero, e a gente vai conhecer a partir de agora um pouquinho do Dom Onésimo Alberton, né? Um pouquinho também do dia a dia dele, né? Não só como bispo ou como padre, conhecer um pouquinho mais na realidade do Dom Onésimo aí, do dia a dia dele. Ele vai dele, trazer muito mais informação do que os outros que estiveram aqui de forma diferenciada, né? Bem diferente, Lili, né? Aliás, eu até perguntei pro bispo se a gente podia agir como pessoas normais na frente dele, se não era pecado, né? Mas é grande prazer recebê-lo aqui. Um grande prazer, verdade. E tem um currículo maravilhoso, né? Eu não vou falar todo o currículo aqui, porque senão a gente vai ficar a noite toda, né? Porque estamos diante de uma enciclopédia, né? Então, seja bem-vindo primeiramente, Dom Onésimo. Dom Onésimo, ele nasceu aí no dia 16 de fevereiro de 65, na comunidade de Brusque do Sul, município de Orleans, aqui em Santa Catarina. É filho de Mosé Alberton e Laura Bádio Alberton. É isso? Ele tem 4 irmãos: Maria, Begair, Altair, Aldair, Zoé Moisés Alberton. Em 75, ele cursou ensino fundamental no Seminário São José, Congregação dos Josefinos de São Leonardo, Murialdo, lá em Orleans. No ano de 80, cursou ensino médio no Seminário Diocesano da Nossa Senhora de Fátima, em Tubarão. Em 85, licenciou-se em Filosofia na Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, o FESC, atualmente a Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina, aqui em Tubarão também, né? Enfim, é bem extenso e a gente tem a honra, o prazer de receber você, né? Que já foi recepcionado também pelo Papa Francisco, né? Quando foi nomeado, então, lá na Praça de São Pedro, como bispo. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer, é uma honra de verdade recebê-lo aqui no podcast do Jaime. Eu já quero deixar, então, um convite para você acompanhar a gente aí nas redes sociais, podcastdojaime.com.br, nas redes sociais também, Instagram e Facebook, e lá no YouTube. Então, manda aviõezinhos aí para a galera, para conhecer um pouquinho mais dessa sumidade que a gente tem o prazer, a honra de conversar. Boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, Lili. É uma alegria muito grande estar aqui no podcast do Jaime e ter essa oportunidade. Logo aceitei o convite e agradeço por ter lembrado de mim. E eu acredito que esta é uma oportunidade também de nós chegarmos, através deste meio, no coração de tantas pessoas, de tantas famílias, de a gente ter uma proximidade, de sair, vamos dizer assim, entre aspas, da estranheza, né? E chegar um pouco mais próximo do coração das pessoas e se dar a conhecer como um ser humano, como alguém que no dia a dia tem suas responsabilidades, que paga os impostos. Que paga os impostos, todos os deveres. Que pega enchente. Pega enchente, que tem dor de cabeça, que acorda na madrugada, que fica pensando. As preocupações que todo ser humano tem também são preocupações que no dia a dia, desde quando a gente se deita, quando se levanta, né, diante das responsabilidades específicas, né, de preparação de tudo quanto envolve a vida, o ministério, a vocação, a religião, né, de estudo, de oração, de espiritualidade. Que legal. Né, que demanda, eu digo assim, que faz a diferença, né, um pouco de uma profissão, vamos dizer assim, vocacional. Tem um lado profissional, né, daquilo que é a questão do estudo, do conhecimento, do interagir, da proximidade com as instituições, daquilo que o nosso Papa fala da Igreja, que entra em diálogo com o mundo, com as pessoas, e ao mesmo tempo senta na mesma mesa como nós estamos sentados aqui, para um bate-papo, para um momento bastante oportuno. Minha gratidão. Que ótimo. Sabe, Lili, eu sempre tive uma curiosidade muito grande, e quem sabe o Dom Onésimo pode esclarecer. Eu fui criado, estudei nos salesianos, né?
A congregação salesiana, essa é a nomenclatura correta? Isso. Achando que só existiam os salesianos. Com o tempo eu descobri que existem os jesuítas e tudo mais. Quantas o senhor conhece? Conhece todas, não? Não tem. Olha, para saber o número de congregações religiosas que existem no mundo, eu poderia te fornecer esse dado. Ele existe, né? Mas eu não tenho agora Mas aqui. São milhares. Sim, são muitas. Até mesmo porque as congregações religiosas, Jaime, elas surgiram diante de uma necessidade de um carisma próprio. E o carisma significa uma ação concreta própria. Voltada para os jovens ou voltada para... Sim, para a educação, voltada para a saúde. Sobretudo nos tempos que nossa história está aí, e revela, por exemplo, em tempos de guerra, de Segunda Guerra Mundial, tanto de Primeira Guerra, de todas as guerras que foram enfrentadas, muitos dos santos, vamos dizer assim, e santas, se tornaram, vamos dizer assim, chegaram a ser santos e santas pelas suas obras de caridade para acolher os órfãos da guerra, que não tinham pai e mãe, que tinham perdido tudo, que desde oferecer a educação, a formação, para que estes, né, pudessem depois gerenciar a sua própria vida, enfim, abraçarem e dar continuidade na missão, na vida, continuar a obra dentro da sociedade. Então, as próprias faculdades, né, universidades, elas foram criadas pela igreja. E por essas congregações. Né? Então, é um contributo muito grande. O próprio direito, né? O direito, ele iniciou na igreja, né? O direito canônico. Né? Iniciou lá, que depois foi praticamente utilizado como... Jus civili e assim por dentro, no rito romano. No rito romano, então você bem conhece, né, esse caminho. Está na então, área, né, já. A contribuição, neste sentido, que as congregações, a igreja tem dado para o mundo, sobretudo, como eu disse, nessa presença, mesmo agora na Ucrânia, né, que está lá em guerra, a igreja está lá, né, oferecendo suporte, assistência, acolhendo aqueles que foram atingidos, feridos, obras de caridade, de assistência, órfãos que são pessoas, pais que confiam e deixam os cuidados da igreja, né, que às vezes vão para a guerra, são, vamos dizer assim, circunstâncias que tu vê totalmente diferente quando tu põe um pé numa realidade dessa e tu vê, né, como as pessoas vivem. E então, a igreja presta esse serviço, Lili, sem fazer apologia, sem protagonizar a propaganda. Ela faz de forma silenciosa. Discreta. E qual é o maior desafio hoje da igreja? Vamos dizer assim, qual é o maior embate hoje da igreja, assim, quanto a fiéis? Qual é o que a igreja está trabalhando hoje para que os fiéis permaneçam na igreja? Porque a gente vive num mundo muito tecnológico. Hoje, principalmente aí, os mais novos, né, os adolescentes, têm um pensamento e uma visão diferenciada. Qual é a maior dificuldade hoje da igreja quanto a isso, em trazer novas pessoas para a igreja? Eu acredito assim que, primeiramente, isso você bem mencionou, né? As questões, vamos dizer assim, de valores. Hoje eu vejo que um grande desafio para a igreja significa a questão da formação, a questão família. Né? Esta proximidade, vamos dizer assim, que a família, diz o nosso Papa, hoje santo, São João Paulo II, ele dizia que o futuro da humanidade passa pela família. Então, a partir do momento que a estrutura familiar ela começou, por exemplo, deixou-se o referencial religioso e este começou a ficou deixado para um segundo plano e outras preocupações começaram a tomar conta, né, das famílias, no sentido do consumismo, no sentido da luta pela sobrevivência, que depois foram criadas, das necessidades que foram colocadas para se ter uma qualidade de vida, daquilo que foi imposto, vamos dizer assim, por esse
consumismo acelerado, né? Que as pessoas, para se manter, elas têm que lutar e trabalhar, e o pouco tempo para tudo, o pouco tempo para a educação dos filhos, para ser presença na vida deles, o pouco tempo para a formação religiosa, para a convivência, a vida de valores. A gente vê assim que essa terceirização também, né? A educação dos meus filhos, por um longo tempo, foi relegada à escola, né? Como se fosse assim. Educação é com a escola. Formação religiosa com a catequese. Na escola também. Como se fosse uma escola. Então, tudo isso trouxe consequências. E hoje um grande desafio, vamos dizer assim, diante deste mundo de informações que as pessoas recebem, vamos dizer assim, como ser próximo de uma pessoa que ao mesmo tempo ela está conectada com o mundo e qualquer novidade e evento ela tem acesso numa rapidez, numa fração de milésimos de segundos, né? E aquilo que é humano, eu digo assim que o mundo de hoje, ele aproximou as distâncias e distanciou as proximidades. Distanciou as proximidades no sentido de... E esta distância das proximidades tem consequências grandes no sentido do relacionamento, da convivência entre pais e filhos, porque já desde criança já se põe um aparelho na mão e a gente se conectar a tantos outros e deixa de se conectar. E para se ocupar e não me ocupar também. Para interter, né? Como, por exemplo, a gente tem ouvido de filhos na catequese, por exemplo, de depoimento, que eles dizem assim, o pai e a mãe pensam que me amam, dando para mim um computador de última geração. Eu sei que eles me dão esse presente para que eu não incomode eles. Quando, na verdade... Isso é forte, gente, né? Quando, na verdade, eu queria um abraço. Um abraço, a presença, né? Eu queria conversar com meu pai, falar de coisas de dúvidas que eu tenho da vida, sobre as questões que eu tenho na escola, até mesmo daquilo que é tarefa, de pedir uma opinião, de coisas existenciais, de sentimentos, da vida, da sexualidade, da afetividade. Então, nós temos este ser humano, e nós somos estes, né? Que eu digo assim que aparelhos eletrônicos, por mais que nós estamos aqui e estamos chegando até você, isto ainda não é suficiente. A presença, o abraço, dedicar o que seja o mínimo do tempo para prestar atenção na criança, né, no filho ou no esposo, na esposa que está ali do lado, Sim. né? E é verdade isso. A gente sai hoje, não sei se o Jaime já percebeu, né? De vez em quando a gente sai, eu e meu marido saímos e a gente cansa de ver casal novinho, tipo, vamos sair, vamos curtir uma noite. Só que tá um do lado assim e o outro do outro lado com o celular também, né? Não sei se eles criaram ali um grupo, estão conversando por celular, mas é muito hoje comum a gente ver isso, né? Enfim, é um tanto que surreal, né? A virtualidade dos relacionamentos, eu digo assim que ela não preenche. E hoje eu vejo assim que a proximidade humana, seja para quem quer que for, mesmo para aquele que tem maior necessidade, a proximidade é esta que vai realmente marcar o coração das pessoas. Trazer resultados, né? Sobretudo, eu vejo assim, quando, mesmo na realidade, que agora me dói o coração de ver tantas cidades aqui da nossa região, paróquias, municípios, né, com suas casas, famílias, tudo embaixo da água, flagelo, vivendo esta realidade de dor, de sofrimento, diante de uma pandemia que praticamente estamos agora,
vamos dizer assim, saindo, e vem mais essa situação toda, o quanto isso tudo fragiliza as pessoas e a proximidade solidária nesse sentido é tudo. Deixa eu perguntar uma coisa. Muitas pessoas acreditam ou falam a frase seguinte, que são nas horas difíceis que você realmente encontra Deus, ou que você consegue conversar com Ele de verdade. Essa frase, o que você me diz sobre ela, isso é real mesmo? Você acredita que isso possa acontecer? Eu acredito que a gente possa ver Ele em felicidade também, mas a maioria das pessoas acham que, na realidade, você encontra Deus nos momentos mais difíceis, ou pelo menos você lembra dele com mais frequência. Sim, eu vejo assim que a experiência, o sofrimento é um lugar de encontro com Deus. E eu posso dizer, porque todos tomam conhecimento de tudo que eu vivi. E das preces, das orações que tantas pessoas fizeram por mim. Até mesmo porque, na época, meus familiares foram contactados para praticamente quem quisesse me ver vivo, que fosse visitar. Antes da extrema-unção. Da UTI, né? Me visitar lá na UTI. Gente, essa foi a recomendação. E o sofrimento é um lugar de encontro com Deus. De entrega. Eu nunca senti a proximidade, a presença de Deus tão forte na minha vida, na minha dor, no meu sofrimento. E eu entendo por quê. E ainda hoje eu dizia para uma pessoa num aconselhamento, que às vezes o modo como cada um enfrenta, nem sempre, ele não é igual para todos. A maneira como eu lido com aquilo que me fere, com aquilo que me machuca, com aquilo que me faz sofrer. As pessoas, cada um tem o seu modo, o seu jeito, dado a sua formação espiritual, humana, psicológica, cultural, enfim, todos os aspectos, vamos dizer assim, antropológicos, né, que envolve aquela pessoa, de como ela lidar, como ela encara com os momentos de desafios, de sofrimento, de dor. Eu penso que isso faz muito a diferença, porque eu sempre digo assim, nós passamos agora os eventos da Páscoa, a Sexta-feira Santa. Eu, quando me coloco diante da imagem do crucificado, que me faz lembrar e me colocar diante de Jesus que foi crucificado, eu olho para ele e eu vejo ele na cruz, o ser humano, vamos dizer assim, o homem, Deus, a pessoa mais realizada do mundo. E às vezes as pessoas veem, né, meu Deus, como que, olha só que injustiça, sim, olha só tudo. Que uma visão bem uma visão diferente. Coitado, que pena, que dor, que foi a entrega dele, né? E a gente percebe assim, somente ele abraçou todos os desprezos, todos os açoites, todas as, vamos dizer assim, gozações que foram feitas de sarcasmo, enfim, sobre ele. Ele foi crucificado e colocado entre dois ladrões, vamos dizer assim, pelas autoridades religiosas, pelas autoridades daquele tempo, políticas também. Ele foi crucificado e ele sabia tudo. E ele abraçou isso e fez isso, como ele mesmo disse, o amor maior, por amor. E quando a gente abraça o sofrimento da gente com amor, tudo fica diferente. Fica mais fácil. Quando tu olha para a tua ferida com amor, tu tem outro modo de lidar com ela e de cuidar dela. E olhando para Jesus, nós aprendemos este amor. Ele cuidou dos sofrimentos de todos e dos seus. E o caminho que ele fez para chegar até este amor foi sendo obediente a Deus.
obediente ao Pai. E nessa tua caminhada de reconhecimento, de entrega profunda, em uma outra entrevista você disse que conversou com Nossa Senhora. Fala um pouquinho dessa passagem. Mas eu queria, Lili, voltar um pouquinho, que eu tenho muita curiosidade de conhecer quando despertou essa vontade pela igreja, porque tinha um pai, um tio, um irmão da religioso. Porque eu comecei lá com 9, 10 anos ser coroinha. Também fui. Aqui a parte que eu mais esperava era de bater o sininho. Mas no meu tempo era só meninos que faziam parte dos coros. E aí eu disse, eu quero ser padre. Eu disse pro meu pai, eu quero ser padre. Meu pai disse, que bom, mas isso logo desvirtuou essa ideia. Eu queria saber do Dom Onésio, quando começou, quando despertou essa vontade? Eu tinha, a minha família, uma família de agricultores, numa comunidade do interior, de vivência religiosa muito forte. Era normal, dizer, durante a semana, a vivência familiar, do trabalho diário, do chegar à noite, a oração do terço, né, em família, sempre, não importasse o dia, o trabalho, era a oração do terço. No final de semana, domingo, todos para a igreja, íamos todos de mãos dadas, eram todos, né, e íamos à igreja, era o momento oportuno de se encontrar com a comunidade. E como criança, desde pequeno, a nossa família sempre teve uma amizade muito grande com o padre da paróquia. E quando ele vinha para atender as comunidades, já naquele tempo as estradas muito difíceis de acesso até, para chegar às comunidades, ele passava lá por casa, às vezes reservava um almoço, né? E para depois seguir adiante, quando ele retornava, de manhã ele atendia uma comunidade, voltava, almoçava e ia atender outra. Né? Rezava 2 ou 3 missas às vezes. Então a gente tinha muita proximidade com o padre da paróquia, mesmo como criança e como família. Uhum. E ele fumava palheiro. Né? O padre? O padre, sim, uns palheirão enormes. Então, e o pai fazia as palhas que ele gostava. Então, quando ele vinha rezar missa na comunidade, o pai já preparava todas as palhas, né, que eram colocadas dentro de um saco plástico, amarradinha para ele, para levar. E eu levava essas palhas com muita alegria para o padre. Tudo cortadinho? Tudo cortadinha para entregar para ele. Então era eu que entregava e eu que era o coroinha. Né? Só que ele era uma pessoa super simpática, fora, com as pessoas, no relacionamento. Na missa ele era um italiano baixinho, e ele era de temperamento bem colérico, e então os sermões, as homilias dele, que ele falava muito alto, eu tremia de medo, né? Ao mesmo tempo que ele era meu amigo, eu temia. E quando fiz a minha primeira Eucaristia, eu pedi para meus pais me conduzir até a sacristia, que eu queria fazer um pedido para o padre, né? E então foi a primeira vez que eu pedi para ele, eu quero ser padre igual o senhor. Com que idade? Eu tinha 10 para 11 anos. 11 anos. Eu quero ser padre igual o senhor, porém não brabo como o senhor é. Ali, essa aí é a foto da primeira Eucaristia. Esta aí. Então, a foto da primeira Eucaristia, lá na comunidade. Então... Bem sorridente. Padre Santo Explícito. Daí ele riu e me abraçou e disse assim para mim, porque minha mãe era muito doente. Primeiro, tua mãe precisa de proximidade, e naquele tempo Tubarão era considerado distante, né, para ter essa presença. De Orleans? De Orleans era, devido às estradas que eram. E então ele disse, tu estudas, tu vai fazer o estudo aqui no seminário de Orleans, que tinha o seminário dos Josefinos de Murialdo ali, e depois tu vai seguir dos teus estudos em Tubarão para ser padre como eu sou, diz ele. Então, e foi isso que ele determinou, e foi isso que foi executado, e aconteceu. E o senhor encontrou, na sua ordenação, ele esteve presente? Na minha ordenação diaconal ele estava presente, acho que tem até uma foto da ordenação diaconal, o padre presente, e ele estava lá, e ele saiu da cama
É uma outra. Essa aí é a ordenação episcopal. Essa aí é a ordenação episcopal, também a posse. Essa aí. Ali, ó, ele está ao lado, ó. Lá de mão posta. Já com 70 anos. E ele estava com um câncer no pulmão. Ele morreu um mês antes da minha ordenação de padre. Então, ele não suportou. Aí o câncer foi muito agressivo. Então, uma pessoa que me marcou muito, eu tinha ele como um pai espiritual e ele como um filho, né, também. Aí são as fotos, então. E tudo isso se passou ali no litoral, nas proximidades de Tubarão, Orleans? Isso foi em Orleans. Né? Em Orleans mesmo. Né? Ali eu fui ordenado diácono. E depois disso, o senhor foi para onde? Depois de ordenado diácono, eu fui para trabalhar em oficinas, Tubarão, e permaneci até o final do ano, porque na época a diocese de Tubarão ela estava sem bispo. Né? Quem veio me ordenar até diácono foi Dom Oneres, que está ali na foto, né? Marchiori, que era bispo de Lages. E depois fui ordenado padre no dia 27 de setembro por Dom Hilário Moser, que estava recém-chegado à diocese, foi o primeiro padre, né, a ser ordenado por ele na diocese, quando ele chegou em Tubarão. Isso. Tubarão. Em que ano o senhor foi para Roma, ou o senhor foi mais de uma vez? Para Roma eu fui em 2011. Quando eu fui fazer uma licença, vamos dizer assim, um estudo de mestrado, em nível de mestrado, na área de espiritualidade. Que sempre, para mim, eu me identificava sempre na formação, na pregação de retiros. Sempre foi, para mim, algo que eu, na vida de padre, sempre me identifiquei no meu trabalho. Muito bem, muito bem. Mas eu tenho uma curiosidade também, Dom Onésimo. Eu não sei em números quanto que a Igreja Católica tem de fiéis, ou que ela representa no Brasil, mas na América ela domina, né? É preponderante os fiéis católicos. No Brasil, vamos supor que represente 70%, os outros 30% vamos colocar das igrejas evangélicas. Elas têm crescido. O senhor atribui ao que esse crescimento da igreja evangélica? Que é muito bom, por sinal, desde que esteja crendo em alguém, né, em Deus. Como é que o senhor vê o isso? fenômeno religioso, né, em alguns países, eles têm assim, tem essa tendência, aonde às vezes o crescimento, vamos dizer assim, das igrejas, tem a igreja evangélica, as igrejas pentecostais, e tem esse crescimento. Dado porque, por exemplo, assim, para uma igreja, numa estrutura que tem a igreja católica, mesmo em todos os países, da sua grandiosidade, também o serviço pastoral, o atendimento, aquilo que eu falava antes, a busca de algo personalizado, hoje é constante. Então, sempre numa comunidade menor, tu vai te sentir sempre muito mais acolhido. Sim. Né? E a atenção, ela se volta muito maior diante de uma comunidade grande, de uma paróquia que tem, por exemplo, a nossa diocese. Nós temos 23 padres diocesanos. E desses 23, nós temos 11 que estão acima de 70, já quase 80 anos. E nós temos mais de 400 mil católicos. Nossa, muita gente. Na diocese. Então, na diocese, né, toda. Então, vamos nos colocar no lugar destes padres, no sentido de atenção, de trabalho, de solicitude pastoral, de tudo, seja na questão de celebrações de missas. Temos comunidades, paróquias, que têm 50 comunidades para atender, além das sedes paroquiais. E nós temos padres que têm, da sede paroquial, com estradas de chão, capelas que, para ele chegar até lá, na capela última, dá 60 quilômetros de estrada de chão. E às vezes, com essas chuvas e todas, então, ida e volta dá 120 quilômetros. Dizer assim, então, tudo isso demanda tempo, atenção,
né, em extensões grandes dentro de distâncias e de um grande número de comunidades, né, como, por exemplo, o Rio da Prata. É, né? Longe. Nós temos lá somente um padre. Né, então, que já tem a sua idade, mas está tendendo e demanda bastante, né? E assim como todas as paróquias, mesmo as menores, mesmo as distantes, hoje, né, você sozinho dar atenção a todos é um desafio muito grande. Até mesmo porque, né, no nosso costume de formação religiosa que recebemos, nós viemos de um berço, na sua grande maioria, aonde numa paróquia a referência toda era o padre. Né? Hoje nós temos ministros, mas as pessoas têm as suas reservas. Querem o padre. Querem o padre. Né? Então, enquanto que outras igrejas, por exemplo, para a formação de um padre, nós demandamos, vamos dizer assim, se ele tem um ensino médio, em torno de 7, 8 anos. Eu ia dizer 10, mas... Né? De 8 a 9 anos por aí. Então, teologia e filosofia. Filosofia, toda a formação que recebe, né? Seja na área da filosofia e da teologia. Né? Sim. Então, Onésimo, o senhor falou uma coisa que para mim chegou a gerar uma confusão. Eu sempre achei que ou é católico ou é evangélico. E o evangélico se divide, então, em luterano, em pentecostal. Não é assim a divisão? Vamos dizer assim, a nomenclatura que própria, vamos dizer assim, daquilo que a gente se refere aos evangélicos, vamos dizer assim, que também a igreja luterana, ela não tem uma característica pentecostal. Luterana não, né? Não. Então, nós vemos assim, as outras igrejas que são novas, elas têm essas características fortes, né, que são igrejas pentecostais. Então, que tem uma outra, vamos dizer assim, doutrinação, sim, uma outra formação, né? Então, e eles ao seu modo, vamos dizer assim, cada um ao seu modo, como a Igreja Católica, sim, vamos dizer assim, tem uma visão própria da Palavra de Deus, uma interpretação própria dela, da Palavra de Deus, seus ritos, suas liturgias, suas formas de rezar, né? Vamos dizer assim, todos têm. E nós temos relações, eu procuro sempre ter relações muito respeitosas com todos. Com todos. E eu acredito assim que é aquilo que o próprio Cristo pede, né? Que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um, né? Então, até o próprio evangelho deste final de semana vai tratar desse assunto quando ele se apresenta como o bom pastor. Então, busca, né? O próprio Cristo busca esta unidade. E eu penso que a unidade, Jaime, numa casa, ela dá referências, ela educa, ela forma. Se tu tens a tua família, eu penso assim que desde quando novo, quando vocês decidiram para o matrimônio, se entre o casal não existe essa sintonia, esta unidade na formação, na educação dos filhos, quando os dois começam a divergir, um ensina uma coisa e o outro contraria e ensina a outra, este filho vai vir com uma formação toda confusa, sem referência. Né? A unidade de um casal, a unidade dentro da igreja, a unidade com as igrejas, elas dão, vamos dizer assim, referência, né? Elas dão formação, elas apontam o caminho. O primeiro exemplo e o primeiro testemunho é a unidade que a gente deve buscar. Porque aprendemos isso dentro de casa. Se tem uma das coisas que mais na minha vida, eu falo isso como um filho, Jaime, que me toca o coração, eu sempre dizia, eu cresci dentro de uma casa de madeira, simples, humilde, e como era bom eu ver meu pai ser o primeiro a levantar, isso desde criança. Interior, fazer o fogo, vinha o cheiro da fumaça, do fogão a lenha,
o radinho já sintonizado, o padre da paróquia, né, falando já de manhã, no programa da Ave Maria, e depois ele vinha com uma xícara de café que ele trazia para minha mãe, que estava ainda deitada. Olha, que interessante. Os dois tomavam café, rezavam, e eu escutava meu pai e a mãe rezando, juntos. E depois ele dizia para ela, minha velha, né, agora vamos iniciar um novo dia, pedindo que Deus abençoe nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, e que Ele nos dê força. E continuava. Aí chamava a todos nós. E eu sempre acordei com meu pai, porque o meu quarto era ao lado. Então, que bonita lembrança, Dom Onésimo. E até na minha, eu digo assim para o senhor, de poder conviver com eles até os últimos momentos, mesmo na enfermidade, mesmo com minha mãe, que estava com um AVC, e ele com toda a dificuldade de andar, que ele fazia, e ele sempre repetia esse gesto. E eu deixava, às vezes eu podia fazer, e eu dizia para ele, pai, quer que eu faça? Eu levanto e faço o café para vocês. E ele dizia assim, eu sempre fiz, e tu sempre me acompanhou desde criança, eu fazendo, eu quero continuar fazendo. Diz ele assim, porque este momento ele é sempre sublime. É esse que nos faz viver. Interessante, olha que quanto. Então, mas essas lembranças, elas são reais, porque eu lembro que de pequenininha, os meus pais nem sempre moraram juntos, eles se separaram depois de um tempo. Nos meus 7 anos para 8, meu pai separou, foi embora morar com outra família. Estou com um pouquinho de tosse hoje. Mas eu lembro que o meu pai sempre me levava na igreja aqui na igreja do Morro aqui. Esqueci agora o nome da paróquia. Mas eu tenho lembranças assim de todas as músicas e eu sei cantá-las de cor, porque minha mãe ficava fazendo o almoço do domingo e a gente ia para a missa. E era muito gostoso isso. E isso que o Dom Onésimo falou, eu me identifico também um pouco, porque existia realmente essa união de família, do pai ir com a gente e apresentar, né? Eu sempre falo que eu conheci Jesus com meu pai e com a minha mãe. E o meu pai me mostrou muito dele. E eu tô um pouco emocionada porque eu perdi ele fazem 3 meses. Olha só. Agora é dia 11. Mas, enfim, é muito legal, né? É muito bacana essa história. E esse aspecto, então, da unidade, que eu digo assim, que dá referência, que dá formação, que aponta caminho. Nós aprendemos. E é isso que hoje eu tento passar para o meu filho, que está fazendo 2 anos, né? Isso que é importante. A unidade do casal, do amor, do casal, é uma referência que forma a personalidade, que ajuda... Né, mantém uma família estruturada. Sim, né? E o esse filho... é o maior desafio da Igreja Católica, manter a família. E também é um dos maiores desafios Até hoje. porque muita gente diz que família é uma instituição falida, né? Mas não sei se eu sou assim, das antigas, mas eu ainda acredito que ela é forte. Porque eu acredito. O mundo de hoje, ele, vamos dizer assim, no seu costume, nos seus hábitos, ele, vamos dizer assim, se tornou as coisas tudo muito diluídas, muito superficiais, passageiras, né? Tudo é rápido. O lanche, a comida. As nossas mesas, elas... O áudio do WhatsApp é acelerado hoje, acelerado, né? Tudo tem que ser rápido. Vamos dizer assim, se nós olharmos essa aceleração das coisas, da vida, né, tirou aquilo que é, vamos dizer assim, o sabor, né, do tempo, da referência, da necessidade de estar junto, de conversar. Eu digo assim que nossas mesas, elas estão curtas, pequenas, porque as pessoas não se encontram, não se falam. Então, este aspecto, eu vejo assim, para a caminhada toda do mundo de hoje, vamos dizer assim, os sofrimentos do mundo, são os sofrimentos de todas as igrejas. Sim. Dizer assim, queira ou não, esta formação inicial recebida, transmitida, né, esse contato, vamos dizer assim,
o excesso de virtualidade, né, dos relacionamentos da vida, eles vão ter as suas consequências lá mais adiante. Vamos dizer assim, vão ter as suas, sejam elas positivas, sejam elas também de desafio, de proximidade, sim, de como chegar, né, de como acessar o coração desta pessoa, de como criar proximidade, de como se aproximar. Né? Então, hoje eu estou como bispo referencial da pastoral juvenil do nosso regional. Olha só, que desafio, hein? E então, é um desafio. Então, a gente senta com esses jovens que hoje eles têm uma referência, uma vida religiosa que buscam, e eles mesmos sentem, né, as dificuldades, né, porque cada um tem o seu grupo, a sua comunidade virtual, os seus amigos virtuais, a sua tribo, seus contatos, enfim. Né, e eu digo assim, como que nós vamos também nos colocar como um agente que pode, vamos dizer assim, de ter uma proximidade, de ter uma escuta, de ter um conhecimento do que se passa, do que esta pessoa busca, deseja, das aspirações, da espiritualidade, da experiência que ela faz, seja de Deus ao seu modo, como faz. Né? Então, estes desafios todos, né, eu vejo que o nosso Papa ele está muito atento, sintonizado. Ele é um Papa revolucionário, assim, né? Ele é bem diferente, ele é à frente, né? Porque ele traz esta linguagem, vamos dizer assim. E ele, queira ou não, é uma linguagem nova, né? Seja para a própria comunicação, para a própria evangelização, para a catequese, para levar uma informação sadia, de ter uma referência para as pessoas. Então, estes meios todos, né, eu vejo assim como eles também podem ser utilizados, né, para levar, vamos dizer assim, um conteúdo formativo, espiritual, religioso, para as gerações novas que aí estão. Dom Onésimo, como a igreja tem trabalhado essa questão da droga, das drogas, vamos dizer assim? Porque através da igreja muitos conseguem largar do vício. Mas o que a igreja faz, como ela pensa em relação à prevenção, a prevenir, a estrutura da família é uma das formas de prevenção para evitar a droga? Hoje, a atenção familiar ela é importante porque em todo, vamos dizer assim, em toda terapia e tratamento, sempre se busca também a presença da família e a preparação dela, né, para essa situação. Nós temos, né, na nossa diocese uma casa, né, que fica em Vidal Ramos, né, o chamado Servida, e que desempenha um belo trabalho. Sim. Nós temos, tanto em Tuporanga, Aurora, Vidal Ramos, e também está em crescimento a chamada Pastoral da Sobriedade. Nós temos os AAs, que, vamos dizer assim, eles não têm um vínculo católico, né? Sim. Mas nós temos... Faz um trabalho brilhante. E acolhemos eles nas estruturas da igreja. Sim. E oferecemos isso como espaço, sim, né, de apoio, porque nós sabemos o quanto que de bem eles fazem para as famílias. Né? Para as famílias. Nas dioceses, nós temos muitas casas, vamos dizer assim, em outras dioceses também, casas de recuperação, né, também. Então, tudo com a formação, o acompanhamento também, vamos dizer assim, espiritual, religioso, humano, psicológico, enfim, com toda a estrutura que envolve o ser humano que precisa atender. Nós temos também estruturas ligadas, por exemplo, à igreja, que trabalha com a recuperação e inserção da população de rua, daquele que também vive, às vezes, no mundo da droga, do alcoolismo, que está ali abandonado. Sim, e para voltar reintroduzi-lo. Sim, na sociedade e no mundo, né, com toda uma formação. Eu recordo que, estando em Florianópolis e visitando uma das casas e conversando com um dos que lá estavam, que naquele dia eles estavam preocupados que ele não tinha se alimentado desde o amanhecer.
né? E ele estava praticamente em jejum, estava no final do dia, e nós estávamos lá num dia de espiritualidade com eles, e ele praticamente não colocou nada na boca. E conversando com ele, ele disse: Padre, eu preciso enfraquecer o meu corpo para fortalecer o meu espírito. Então, é para lutar. A luta está aqui dentro, Padre, ele dizia. Então, quando diz ele assim, eu preciso enfraquecer o corpo para fortalecer o espírito. Olha que profundidade isso. E isso nasceu na expressão de um que estava aí lutando, né, contra, vamos dizer assim, aquilo que, da superação dele, da luta dele, e que é um caminho espiritual de busca, né? Então, que ele escolheu também, né, através né, deste método que também ele adotou, né, no seu coração. Bonito. Então, e eu digo assim, naquilo que eu falo, né, que tu dizia da experiência da dor, a experiência da nossa fraqueza, a gente faz a experiência do abandono e da confiança em Deus. E é ali que tu sente a presença dele, vivamente no teu coração. O conhecimento teológico, teórico, o conhecimento intelectual, a formação, né? Eu digo assim que São João Paulo II, ele dizia assim que a fé e a razão são como que duas asas, né, que faz o ser humano alçar o seu voo para que ele possa descobrir a sua verdade e o que realmente Deus tem, né, preparado para ele. Para oferecer, né? Então eu não consigo alçar o meu voo só com a fé. Vamos dizer assim, aqui mas com a razão. Eu preciso da razão e dar sentido à minha fé. Né? Então ela precisa de conhecimento, ela precisa de proximidade. Né? É deste encontro com Cristo, vamos dizer assim, com a pessoa dele, que seja do conhecimento dele, da proximidade, mas também da fé que ele me dá, da garantia da sua presença que ele me fortalece, que me faz levantar o voo. Deixa eu fazer um break aqui rapidinho aqui, ó, convidando a todos os nossos ouvintes e telespectadores para visitar o nosso podcast do Jaime, www.podcastdojaime.com.br, e lá você vai assistir essa entrevista na íntegra com essa entrevista fantástica, essa fantástica. sumidade. Com certeza será uma das mais visitadas, né? A produção já sabe Com certeza, aqui, verdade. porque não é aquele assunto banal, mas é um assunto que interessa a todos, é do cotidiano. E só para falar em cotidiano, eu queria só saber mais uma curiosidade. Qual é o cotidiano dentro da Basílica? O senhor viveu dentro da Basílica ou ali nos arredores da Praça de São Pedro, Dom Onésimo? Então, pediu autógrafo, papá. Não pedi autógrafo. Eu recebi um bom cumprimento de mão e uma atenção muito grande dele, né, quando eu pude, como bispo, ir lá, porque todos os bispos novos, né, que são escolhidos dentro de um ano, agora a pandemia impediu, mas depois eles têm uma formação que recebem em Roma, e dentro dessa formação tem o dia do encontro pessoal com o Papa. Bom, eu tive 2 anos morando em Roma. 2 anos? A nossa casa, o Pio Brasileiro, que é uma casa onde os padres do Brasil vão lá para fazer estudos, né, de doutorado, de mestrado, nas pontifícias, né, que Roma é uma cidade universitária, vamos dizer assim, de tantas pontifícias. E então, nesses 2 anos, a nossa casa ela fica próximo do Vaticano, 20 minutos a pé. Né? Então, perto, pegando um ônibus 5 minutos. Então, para nós, essa convivência de passar sempre pela Praça São Pedro, de participar de muitas das celebrações que lá aconteceram, foi uma experiência fantástica. Sobretudo para mim, por exemplo, que estando lá, desde a renúncia do Papa Bento XVI, todo o período do conclave... O senhor estava lá? Eu estava na praça. Nossa, quando o Papa legal. Francisco foi eleito, né, Papa, eu estava em frente, lá
da Basílica, próximo aonde tem inveja, uma inveja boa, inveja tava boa. Lá naquela coisa assim, ai, fumaça preta, gente, fumaça branca, vai, na torcida, né? Sim, à tarde nós estávamos, logo depois do meio-dia, saímos, era um dia chuvoso, muita chuva e frio, e fomos para a praça estava tomada de guarda-chuvas, né, e de pessoas que lá estavam rezando, que era um modo de passar o tempo até esperar o escrutínio, né? E a primeira fumaça que saiu à tarde no primeiro escrutínio não foi branca. E nós vamos aguardar a outra, que era às 19 horas no horário de lá. Então vamos aguardar que vai sair o Papa, Nossa Senhora. E vamos rezar. E agora vai. Mas era impressionante porque Roma reúne povos do mundo inteiro. Então, certos cantos e orações que os grupos cantavam, né, eu recordo que era a coisa mais linda, sabe? Aquilo dá até uma emoção na gente, assim. Por exemplo, o canto Senhor meu Deus, né? Quando eu maravilhado... Linda essa né? canção. É praticamente universal. Começou um grupo cantar, você escutava cantando em inglês, francês, espanhol, italiano, os grupos, né, onde estavam reunidos, né, é impressionante aquilo, a praça cantava, sim, rezava. A energia deve ser maravilhosa, né? Enquanto os cardeais estavam lá, né, na escolha, na eleição do Papa. E quando foi anunciado, então foi aquela emoção, né? Foi um tal de desarmar o guarda-chuva e ficar na chuva Papa mesmo. do fim do mundo. Mas vem cá, desculpa, Jaime, eu tenho que perguntar, porque eu falei para os meninos que eu ia perguntar quando você era padre, para quebrar um pouquinho aqui, vamos para a comédia agora. Como é que você reagia com aquela brincadeira assim, quem chegar por último é a mulher do padre? Tinha muito disso? Fazem muito essa piada com você? Sempre tinha essa competição, ela surge, principalmente nas crianças, né, quando é próprio da catequese, né, nos jovens e tudo, né, às vezes nas pessoas também adultas, né, então é uma expressão que eu vejo assim mais de brincadeira própria, né, e das pessoas, e a gente sempre levou isso muito mais. E por que todo padre tem essa calma no falar assim? Eu não conheço nenhum padre. É da liturgia do cargo. Isso é assim, porque vocês são muito calmos. Eu estava te observando, você passa uma tranquilidade. Você fala com toda aquela calma. Ele fala com a voz e com o espírito, né? É verdade. Todos vocês são assim, uma calma. Você sempre é calmo assim? Tem momentos que tem agitação. Todo ser humano tem, né? Existem momentos que as circunstâncias, elas te põem à prova na questão dos temperamentos, né? Mas é sempre bom lidar com eles, né? Sempre eu acho assim que o equilíbrio... Eu sempre digo assim que quando, vamos dizer assim, o sentimento difícil, que não existe sentimento mau, né? Aprendi isso também. Dizer assim, o sentimento de ira, de raiva, o sentimento quando você tem alguém que te ofende, te magoa e que esse sentimento quando surge, ele não é mau, porque ele surge diante das circunstâncias sem o teu consentimento. Sim. Não podemos dizer, eu vou deixar de sentir. Eu já estou sentindo. A gente é humano, né? Então tu não tem controle sobre os teus sentimentos, mas tu tem controle sobre os teus comportamentos. Aquilo que eu dizia, de se antecipar e o que eu vou fazer com o meu temperamento agora, que está irritado, né? O que eu vou fazer com o meu temperamento agora que está preocupado? O que eu vou fazer agora com o meu sentimento que é de raiva? Sim, então, esse cuidado, eu acho que exige sempre, até mesmo pela tua escolha, eu acho assim, porque eu sei quando... Você escolhe, a escolha é sua. Sim, e as consequências também. Por exemplo, de uma reação, de uma pessoa que sentindo raiva, agredida, ela pega e agride o outro. Dizer assim, não soube lidar com o seu sentimento. Ela não só trouxe um dano para um terceiro, como ela não soube lidar para ela própria. Dom Onésimo e Lilian, se nós ficarmos aqui, nós vamos até amanhã. Mas ele tem que me responder uma pergunta, Jaime. Pergunta. Eu quero saber ainda da conversa com a Nossa Senhora, como foi. Conta pra gente, para terminar ali. Nos braços eu sempre digo assim que é natural em nós, desde a nossa formação, Jaime,
quando criança, que tu caía um tombo, quando tu fazia um machucado em ti, e que qual era a primeira pessoa que tu chamava? A mãe. A mãe. É natural. E eu chamei pela mãe. Né? E eu sabia que a minha mãe também estava lá. Dizia assim, a ela, eu chamei para a mãe de Jesus. E eu pedi para ela. E eu disse, agora eu não rezo. Eu peço. Eu aclamo. Eu preciso de ti. E eu coloco nas tuas mãos a minha vida para que tu entregue para Jesus. Quem tu trouxe. Você estava consciente naquele momento? Consciente então. Na maca para ir para o centro cirúrgico. Sabendo que... Poderia acontecer de tudo. Pelo médico já. Que eu tinha grande chance de não voltar. A ela eu confiei para entregar a minha vida nas mãos de Jesus. E eu disse para ela, olha, e se eu for digno, né, da vida, e se Deus achar por bem que eu devo viver, a gente se vê no santuário. E eu disse, e naquilo já foram me levando, no coração eu fui me consagrando a ela. E foram todas as cirurgias, que foram 15, e eu fiz 15 consagrações em silêncio. Ninguém sabia. Né? Ninguém sabia, ninguém sabia dessa minha experiência que eu tive. E nem a minha irmã. E quando eu recebi alta lá no Hospital Santa Catarina, que eu tenho um carinho muito grande, por isso que eu digo um respeito muito grande pela comunidade luterana, né? E o pastor também me visitava diariamente, me trazia sempre passagens bíblicas para me confortar, para me dar força, também espiritual. Eu recebia todo o atendimento espiritual do padre, não tinha obstáculo nenhum que vinha me dar assistência também. Trazer a Eucaristia, porque diante de todos os aparelhos não podia nem celebrar. Então, aquilo foi surpreendente para mim. Mas você teve, né, uma visualização ou você conversou com ela? Sim, mentalmente? Conversei em uma experiência espiritual que eu tive de estar com ela, no meu coração. Né? E no final, na alta, eu fui presenteado pelo hospital, um presente que muito me tocou, e eu tenho ele ao lado da minha cama, esse presente, e guardo, e vou guardar até o fim de minha vida. Né? Dentro da caixa estava uma imagem de Nossa Senhora. Ai, que lindo, gente. E assim nós encerramos, né? esse... Cheio de emoção, né? Queria perguntar ainda de futebol, queria perguntar de futebol? Comida preferida. Não, mas ele vai voltar aqui. Sou torcedor do Criciúma, sou um bispo de série B. E lá em Roma com o Papa, lá nos 2 anos, quando tinha nesses 2 anos que tu passou lá, Argentina e Brasil, tu torcia para Argentina para agradar o Papa, ou tu era brasileiro? Como é que era? Jamais eu vou abandonar a minha origem. Sempre ganhar da Argentina é uma alegria. Irmão, me desculpa, futebol mas aqui é Brasil, né? Futebol é futebol. Dom Onésimo. Criciúma, então que legal, né? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós somos muito gratos. Temos certeza que isso vai trazer muita informação para quem nos assistir, quem nos ouvir. Obrigado, Lili. Né? Obrigada Com também. certeza nós o convidaremos mais algumas vezes para trazer mais informações que são muito interessantes para todos. Quero saber muito aí do dia a dia da pessoa, não do Dom Onésimo Bispo, eu quero conhecer mais do Onésimo. É Onésimo que Onésimo, se fala? Onésimo, quero conhecer mais do Onésimo. Gosto de cozinhar, né? De coisas de comida. Faremos uma receita, então? Temos também, podemos fazer Temos estúdio para isso. Mas nesse sentido, assim, eu gostaria de agradecer, Jaime. E, sobretudo, eu gostaria, assim, nesses tempos de desafios, sobretudo agora, também diante dessa provação toda que tantas famílias vivem, mesmo com relação a esta enchente, que também tem nos atingido e atingido toda a região sul, eu penso, assim, que a vida é sempre um dom precioso. Lutar por ela é o nosso modo de dizer do quanto ela é importante, de ser agradecido por este dom. Se eu tenho o dom da vida, eu posso recomeçar de novo. Deus sempre vai colocar alguém ao nosso lado para
dizer: eu estou aqui, eu não te abandonei, tu não estás sozinho. E eu tenho certeza que o carinho, a solidariedade, o amor, o abrigo, a atenção, a ajuda, Deus tem já dito para muitas famílias e para muitas pessoas: eu estou aqui, ao teu lado, eu te amo, a vida você tem e você pode reconstruir e colocar tudo no lugar de novo. Graças ao amor que a gente recebe dele e também das pessoas que são solidárias, e nós estamos aqui para nos ajudar. E é esta experiência que nos leva para Deus, porque Ele não vai perguntar o quanto nós temos, possuímos, ou o quanto nós estudamos. Ele vai perguntar para nós se nós amamos, se nós fizemos o bem. Que bonito. E é isso que nos salva. Que bonito. Mais uma vez, Amém, né? gente, visite o nosso podcast, podcastjaime.com.br. E as redes sociais também, lá no nosso Instagram, Facebook, mandem os aviõezinhos. E é muito importante que você acesse também o nosso canal do YouTube, lá ativa o sininho para não perder nenhum programa, porque, gente, tem um mais top do que o outro. Tá demais, ó. Obrigado, Lili. Aqui, né, Dom Onésimo. Obrigado, Onésimo. Um abraço. Obrigada, Dom Onésimo. Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima. Um abraço, até a próxima.